Olá, sejam bem-vindos. E agora, quem somos nós? E está no ar o JediCast. Quem é você que manda as favas do meu senso crítico? Que faz você que ri da minha capa e dos meus discos e joga na fogueira os livros raros? Quem é você? Quem é você? Eu não sou mais eu. Boa tarde a todas e todos. Agradeço muito a participação dos nossos colegas que, embora tenhamos tido um semestre tão atípico, estejamos todos tão cansados, toparam estar aqui. Esse é o 5º episódio do JediCast e o nosso tema de hoje é Ditadura Nunca Mais. No Egito Antigo, na ampla expansão do Império Romano, ou mesmo na formação do Império Inca, os regimes de exceção sempre se estabeleceram de forma violenta, suprimindo as liberdades individuais, produzindo genocídio e, quando necessário, interferindo na produção de verdades comprometidas com a normalização da violência. Na América Latina, as constantes reedições de ditaduras militares não nos deixam esquecer das estratégias de submissão aos processos de globalização do capital e ao discurso de hierarquização das racionalidades que ainda hoje afetam profundamente esta região do planeta e são resultados de um processo de colonização que não se extinguiu nem mesmo com as independências políticas. No Brasil de 2020, mais uma vez paira a ameaça de um novo golpe militar. A chegada de Jair Bolsonaro à presidência e a presença de uma ala militar mais conservadora em seu governo agitam as frágeis instituições democráticas do país. E desde 2016, às vésperas do afastamento da presidenta Dilma Rousseff, passou a ser comum manifestantes exibirem faixas pedindo o retorno da ditadura militar do ato institucional número 5. Vivemos no Estado democrático de direito que abriga em seu seio o funcionamento do fazer, viver e deixar morrer, onde, em nome da segurança, para uma parte da população, matar não é um crime, mas sim, muitas vezes, uma ação justificada. Michel Foucault, que é o teórico que une os 3 grupos presentes aqui, organizadores desse evento, e que faz parte também do repertório acadêmico dos nossos convidados, esteve 5 vezes aqui no Brasil, em 1965, 1973, 1974, 1975 e 1976. Portanto, conheceu as estratégias dos militares brasileiros e sabia que o regime aqui instalado torturava estudantes, jornalistas e todos que lhe fizessem oposição. Pelas ameaças que ele e vários intelectuais brasileiros de sua rede de interlocução, como Benedito Nunes e Roberto Machado, sofreram, nunca mais retornou ao Brasil. Nesta 4ª sessão, propomos uma discussão sobre ditadura nunca mais, e para pensá-la junto com Michel Foucault e outros autores que se debruçaram sobre biopolítica e produção de verdade, vamos iniciar com uma formulação que está bastante imbricada com nossas emergências históricas. Para Foucault, os dispositivos de segurança, tais como procurei reconstituí-los, são o contrário, tendem perpetuamente a ampliar, são centrífugos. Novos elementos são o tempo todo integrados. Integra-se a produção, a psicologia, os comportamentos, as maneiras de fazer dos produtores, dos compradores, dos consumidores, dos importadores, dos exportadores. Integra-se o mercado mundial. Então, nossos 3 convidados aqui, são pessoas que têm uma trajetória nessas discussões. Nossa primeira convidada é a professora Vanice Sargentini,
que é doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara, realizou um pós-doc na Universidade de Paris III, atualmente é professora aposentada titular da UFSCar e professora visitante na Universidade Federal da Paraíba. A professora Vanice coordena o LABOR, Laboratório de Análise do Discurso. O nosso segundo convidado é o professor Francisco Paulo Silva, conhecido entre nós, né, como Paulinho, professor Paulinho Silva. O professor Paulinho também, assim como a professora Vanice, é doutor pela Unesp de Araraquara em Linguística e Língua Portuguesa. O professor Paulinho fez um pós-doc na Universidade de Coimbra. Atualmente, ele é professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, participa de 2 programas de pós-graduação, o programa de mestrado em letras e o programa de ciências da linguagem, e é líder do grupo da GEDUERN, né, do Rio Grande do Norte. A nossa terceira convidada é minha colega aqui de departamento de pós-graduação, que é a professora Tânia Sarmento Pantoja. Temos hoje 3 doutores pela Unesp, porque a professora Tânia também é doutora pela Unesp, só que de estudos literários. A professora Tânia, nesse momento, está fazendo pós-doc em Portugal, está em Lisboa, falando com a gente de Lisboa. A professora Tânia é bolsista Produtividade do CNPq e coordena, né, e é líder do grupo Narrares, né, Narrativas de Resistência. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso terceiro episódio. Bem, no primeiro bloco, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, né? Como funcionou nos outros JediCasts, e vocês têm de 10 a 15 minutos para me responder. Tá? A primeira pergunta eu vou endereçar à professora Vanice. Vanice, como podemos interpretar que numa sociedade democrática venha a ter espaço um pedido de retorno da ditadura militar? O desejo de segurança seria uma suposta justificativa para isso? A palavra é sua, Vanice. Obrigado, boa tarde, Ivânia, boa tarde a todos e todas que acompanham esse seminário. Eu já de início parabenizo a iniciativa dos grupos coordenados pelas professoras Ivânia, Rosário e Denise, que ao proporem estes encontros possibilitaram também as discussões de vários trabalhos, e é muito bom podermos ter momentos de graça em tempos tão difíceis. A temática do encontro de hoje, Ditadura Nunca Mais, como você me pergunta, né, como isso pode acontecer, é um tema candente para um país que tem apenas 3 décadas de democracia, vividas posteriormente a uma ditadura civil-militar, que durou mais de 20 anos. Eu quero destacar 2 coisas. Primeiro que 30 anos é mesmo muito pouco tempo, e por isso ainda temos que lutar por um movimento de consolidação da democracia. Ainda é um trabalho que deve continuar. E o outro destaque é que demoramos quase 50 anos para verbalizar que foi uma ditadura civil-militar. E isso é muito grave. Já é um indício que temos uma sociedade civil do eles, né? Me explico, sempre atribuímos ao outro o que nos cabe. Feitas essas 2 considerações, eu quero justificar e explicar a minha fala neste tema, porque eu não pesquiso exatamente sobre a ditadura. Entretanto, de fato, orientei uma pesquisa brilhante de doutorado do professor Israel de Sá, que atualmente é professor na Universidade Federal de Uberlândia, que escreveu uma tese sobre a memória discursiva da ditadura no século XXI, né, buscando as suas visibilidades e opacidades democráticas. É um problema que já nos frequentava, esse trabalho de 2016, por exemplo. A minha pesquisa, especificamente, sempre se voltou mais para a análise do discurso político, muitas vezes para os discursos de campanha eleitoral, acompanhando os deslocamentos desses discursos, né? E, nesse caso, parte dessas pesquisas eu as publiquei num livro denominado Mutações do Discurso Político no Brasil, Espetáculo, Poder e Tecnologias da Comunicação.
Essas mutações já davam um indício de como avançava a fragilidade da democracia brasileira. Para discutir isso, eu quero rapidamente me remeter ao Todorov, né? Para quem a democracia vive com seus inimigos íntimos, né? Eu peço licença para citar um parágrafo único dele, em que ele diz o seguinte: os perigos inerentes à própria ideia democrática surgem quando um dos ingredientes dela é isolado e absolutizado. O que reúne esses diversos perigos é a presença de uma forma de descomedimento. O povo, a liberdade, o progresso são elementos constitutivos da democracia. Mas se um deles se emancipa de suas relações com os outros, escapando assim a qualquer tentativa de limitação e erigindo-se em um único e absoluto, eles transformam-se em ameaças. Populismo, ultraliberalismo, messianismo, enfim, esses são os inimigos íntimos da democracia. A partir dessa frase, né, que eu citei do Todorov, né, nós podemos pensar um pouquinho o que tem se passado no Brasil, né? Porque no Brasil o que temos visto, em decorrência da presença desses inimigos, é, por exemplo, a simplificação que reduz o plural ao único, autorizando com isso ações descomedidas. Um exemplo disso é a possibilidade de emergência de um slogan como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A democracia ela tem como palavra-chave o pluralismo, e o que vemos é a imposição de um Deus, uma nação, um povo. E a ditadura, portanto, vê nessas oportunidades uma brecha para sua instalação. Como eu disse, durante anos, analisando o discurso de campanha eleitoral, eu pude ver que em 2018, o aparecimento de pautas que antes eram marginais tomam uma dimensão cada vez maior. O moralismo, a repressão da sexualidade, o direito à fala, que foi confundido com uma imagem de que repassar no WhatsApp a fala do outro é ganhar ao mesmo tempo um lugar de autor e de comentário, para pensar em Michel Foucault. Enfim, essas pautas se juntaram a questionamentos às instituições e que levaram os sujeitos a surfar, né, pensando nas redes sociais, posicionando-se em um seguidismo em relação a tudo isso. Sim, a sociedade é composta por sujeitos que, para Foucault, são sujeitos históricos, produzidos em um processo de objetivação e de subjetivação. Bom, e como isso vai nos levar a compreender a razão de, em uma democracia, emergir um enunciado na rua, né, como esse: ditadura militar já. Talvez o que devamos nos perguntar seja o seguinte: por que o pedido da ditadura? Por que a sociedade, tendo a sensação de ser livre para expor-se politicamente, pede a ditadura? A razão primeira, que não é a que explorarei mais aqui, a meu ver, a de ordem do capital. Há grupos pagos para isso, injetam-se altos valores para a manutenção de líderes, para a produção de componentes materiais que garantam, por fim, o sucesso de manifestações pedindo o retorno da ditadura. E desta forma, logo se vê que é praticamente impossível que as ruas se encham por uma insurreição popular. Há todo um dispositivo de visibilidade em funcionamento para que isso ocorra. Falo disso um pouco brevemente em um artigo que eu nomeei de As Manhãs Cinzentas da Tolerância, ou Por que os brasileiros não saem ou saem às ruas, que está publicado em um livro organizado pelo Francisquini e pelo Antônio Fernandes, que se chama Cartografias do Contemporâneo. A segunda razão, e é dessa que eu quero falar um pouquinho mais,
é a da obediência. Por que razão, com tantas injustiças sociais, as pessoas não se revoltam? Ou melhor, vou até refazer. Por que as pessoas seguem, obedecem, rogam por um comando de ditadura já? Frédéric Gros, um filósofo muito próximo de Michel Foucault, e inspirado nos textos relacionados ao período das pesquisas que Foucault fez sobre o cuidado de si, das pesquisas em que o Foucault analisa Kant discutindo a Aufklärung, o iluminismo, a Idade das Luzes, Frédéric Gros, analisando tudo isso, publica um livro que se chama Desobedecer. Muito interessante, recomendo enormemente. Neste livro, é central a retomada que ele aponta, que Foucault faz sobre o Kant, né? E Foucault fala disso no livro O Governo de Si e dos Outros. Kant problematiza o fato de os sujeitos ficarem no que nós chamamos de menoridade, de as pessoas aceitarem a submissão, aceitarem as exigências, se submeterem às exigências divinas, aceitarem a subserviência ao Estado, às instituições. Considera-se que para os sujeitos parece ser muito pesado ser livre. Além disso, é mais fácil ser obediente, porque a obediência faz comunidade, evita a solidão. Para Kant, os sujeitos não saem desse estado de menoridade por covardia ou por preguiça. É mais fácil ter alguém para seguir. É melhor ser comandado que assumir a maioridade. É uma equação complexa entre obedecer e resistir, entre liberdade e segurança. Há diversas formas de obediência que estão amparadas na sociedade ocidental por práticas de governamentalidade. Isso foi falado nesse seminário em outras ocasiões. Práticas que exigem a solicitude e que são sustentadas por um dispositivo de minoridade, de menoridade. E aqui eu cito uma tese belíssima, né, produzida pela Maria Marta Martins, se chama Dispositivos da Menoridade e as Formas de Governo das Condutas na Contemporaneidade, orientada pela professora Kátia Menezes de Souza, ambas na UFG, né, Federal de Goiás. A obediência, né, nesse estado de condução de menoridade, a obediência se realiza em relação de submissão, nas quais a disputa de forças é muito desigual. Nesse caso, não obedecer, rebelar-se, seria um modo de resistir. Mas dificilmente seria possível resultados bons, né? Ou que não viessem a ferir gravemente o submisso. A insubmissão no trabalho pode levar a perda de emprego, pode levar a perda até da própria vida. Por outro lado, muitas vezes, esse sujeito submisso responde com uma superobediência, e isso é muito grave. Ele faz mais do que lhe é exigido. Ele louva a tirania, que é sustentada por uma estrutura democrática. Isso se justifica porque, afinal, ele louva o tirano, uma vez que o desejo do oprimido é um dia vir a ser o opressor. A superobediência é um modelo estudado por Boétie, no século XVII, e que permanece, né, presente na sociedade. A subordinação é também uma forma de obediência. E aquele que se subordina o faz porque se acha cuidado. Ele reconhece na autoridade que o comanda uma certa gratidão. Considera as hierarquias como naturais, fato que permite ou garante que ele possa se manter na minoridade. O que leva, por exemplo, a expressões do tipo Deus quis assim, ou mais recentemente, o slogan da própria reforma da Previdência. Nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil.
São exemplos de formas que mantêm o sujeito subordinado e, portanto, na minoridade. Não é ele que se responsabiliza pelo que acontece. Os sujeitos também obedecem por conformismo. Sempre foi assim. Esses políticos todos não prestam, nem adianta votar. Consideram, portanto, que é melhor que alguém comande, que não seja ele mesmo. E que este que comande, ele não precise controlar, nem precise questionar. Todas essas formas de obediência estão sustentadas também por um dispositivo de segurança, porque é o outro que tem que providenciar uma sua segurança. São, de novo, eles que cuidam disso. Volto, portanto, no início, quando eu disse que a sociedade ocidental contemporânea delega ao outro a complexa equação entre a liberdade e a segurança. E com isso, só lhe resta permanecer na minoridade. Foucault, para nós, ao retornar a Kant, está dando, na verdade, luz à maioridade, à atitude crítica, esse é um termo que Foucault usa, a atitude política, que questiona as obediências e fortalece a obrigação ética. Foucault, ele defende uma democracia crítica, a resistência à ética, para o qual obedecer a si mesmo é resistir. Mas isso, para chegar a isso, seria preciso entrar na maioridade. O que é difícil quando temos insistentemente um dispositivo de minoridade que ao todo tempo mantém a sociedade submissa, subordinada, conformada, e que lhe dá o direito de falsas notas de desobediência civil, a lhe oferecer a possibilidade, por exemplo, de pedir ditadura já. Digo falsas notas porque a desobediência é uma contraconduta, mas é preciso compreender o que o Foucault apresenta como atitude crítica. O que vemos hoje, por exemplo, é que pedir a volta da ditadura, ou do AI-5, parece ser apresentado como uma desobediência civil, quando o que se tem é mesmo um seguidismo. É o desejo de alguém que comande. O que vemos hoje é que as manifestações estão sendo apresentadas como formas de desobediência, quando, na verdade, elas estão mais para um footing que se deslocou do shopping para a Avenida Paulista. Portanto, para finalizar, essa longa resposta que eu dei para a sua pergunta, Ivânia, creio que a única forma de compreendermos o pedido de ditadura já é compreendermos o funcionamento de um dispositivo que mantém o sujeito na minoridade. Talvez esteja aí uma das saídas. Muito obrigada, Vanice. Essa discussão da minoridade, né? E até depois a gente podia pensar em quem pode ter a minoridade, porque alguns grupos na nossa sociedade nem o direito à minoridade talvez tenham, né? Muito obrigada. A gente vai ter que pensar muito nessas questões. Agora, imediatamente, eu vou fazer uma pergunta para o professor Paulo, né? O professor Paulo, que nos últimos anos tem feito trabalho relacionado a sociedades indígenas, né, professor? Professor Paulo, como uma racionalidade política de retorno às práticas herdadas da experiência com a ditadura afeta hoje o governo das sociedades indígenas? Boa tarde a todos, colegas. Parabenizo inicialmente a comissão organizadora. Parabéns por esse evento também, né? Eu tenho acompanhado pelo YouTube, porque nem sempre pude participar aqui. E realmente estou vendo o sucesso que está sendo esses encontros. Então, veja, eu tenho me envolvido com a questão da ditadura, né, no sentido da pesquisa, desde 2016, quando eu fiz meu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, né? Naquele momento, eu me lembro que
eu tinha que decidir dentro do relatório da Comissão Nacional de Verdade, o que é que eu iria pesquisar ali. E aí eu escolhi, né, estudar a violação aos direitos dos povos indígenas na ditadura por uma questão oferecida pelo próprio relatório, né, que foi apontar para a necessidade da gente estudar e conhecer essa história, né, da violação aos direitos dos povos indígenas, né, porque até então nós não tínhamos uma história oficial, vamos dizer assim, dessas violações. A própria Comissão da Verdade, ela começa a estudar, a investigar a experiência indígena com a ditadura, muito mais provocada pela Comissão de São Paulo, né? E que cobrava e perguntava se a comissão não ia investigar as questões indígenas, né? Mas isso também foi muito se fortaleceu essa ideia quando o Marcelo Zelim encontrou, que era membro da comissão, e encontra o relatório Figueiredo, que tinha sido dado como destruído no incêndio que houve no Ministério da Agricultura. Quando se descobriu, então, o relatório Figueiredo, outros fatos vieram à tona nesse período que era estudado pela Comissão da Verdade, e embora o relatório Figueiredo se referisse ao período do Getúlio Vargas, né, o período do governo do Getúlio Vargas, que é quando ainda nós tínhamos ainda a SPI, né, que era o órgão que hoje seria a FUNAI, né, e que foi um órgão que facilitou muito todo o projeto do governo Vargas naquela época. Mas, visto, então, determinado assim que essa investigação sobre as violações dos povos indígenas, nós pensamos, então, como é que nós podíamos pensar, né, esse trabalho da Comissão de Verdade como uma questão de políticas da vida, né? Porque, veja, a Comissão da Verdade pretendia investigar o passado, né? Para que ele não se repetisse, não é? Para que ele não se repetisse, e para fazer a justiça e a reconciliação nacional. Então, nós pensamos que, ao instaurar essa política de investigação, se instaura também todo um trabalho, né, que é em torno dos direitos humanos, não é? Porque se vai se investigar violações aos direitos, esses direitos, né, são vistos como os direitos humanos. E, portanto, qualquer ação que venha daí exige que sejam tomadas, que sejam instaladas políticas em defesa da vida. Então, eu penso, e aí a gente pode pensar assim, como é que, num trabalho desse, a gente pode pensar com Foucault, não é? Já que, para alguns, inclusive, Foucault não estava muito voltado para as questões dos direitos humanos, o que não é verdade, né? Porque Foucault estava, assim, sempre voltado para as questões da vida, não é? E esses direitos que estão no campo político, né? Eles são direitos que têm uma relação muito forte com a questão da liberdade, né? Então, não dá para separar aí a questão desses direitos, né, com a produção política da liberdade, né? Mas o mais, assim, o que tem me estimulado na pesquisa, a partir dessa fundamentação Foucaultiana, é pensar como
como a relação desses sujeitos com a experiência política da ditadura ajuda, né, esse sujeito na sua constituição como sujeito de resistência, como sujeito que luta pela sua liberdade, pelo sujeito de uma identidade própria. E aí eu acho que o índio, né, os indígenas, né, quando eles começam a despertar para a sua organização política, mesmo que isso tenha se dado muito em função da defesa do território, né, da terra, né, mas eles encontram nisso também uma questão de defesa e de constituição da sua identidade, né? Então, eu acho importante pensar aí como é que a gente... E aí eu tenho desenvolvido algumas pesquisas, e orientado principalmente, né, que se subdivide em vários projetos. Agora mesmo, eu estou pensando tanto nessa história, eu penso tanto nessa história como foi na Comissão Nacional da Verdade, mas eu penso também como é que na atualidade a gente pode pensar isso a partir desse retorno de discursos e práticas da ditadura, por exemplo, no governo atual, né? E para isso, temos que pensar a ditadura como um projeto, não é? Como uma inteligibilidade política, não é? É que, nesse retorno dos discursos atuais, se renova, se reconfigura, né, como uma racionalidade política, como inteligibilidade política, né? Então, quando a gente vai assim para o relatório da Comissão da Verdade, as violações aos direitos dos povos indígenas foram assim muito fortes, né? Muito graves, foram graves violações, né? Que do genocídio, né? Tanto genocídio, estupro, não é? Desterritorialização, quer dizer, a tomada por terra, mas assim, o que é que estava no jogo disso era o projeto de desenvolvimento, né? O projeto de desenvolvimento da ditadura, instalado pela ditadura militar e que se fortalece, sobretudo, no governo Médici, a partir da década de 70, do início dos anos 70, né? Que é um período de endurecimento da ditadura. E aí eu gostaria que apresentasse que a produção apresentasse a primeira figura, para a gente pensar como é que começa esse projeto e seus efeitos sobre os povos indígenas, né? Então, Médici, ele estava em Pernambuco, numa das suas viagens políticas, e num período de seca, né? E ele volta de lá com esse projeto, né? E um projeto que era de instalar o PIN no Plano Nacional de Desenvolvimento, né? O Plano de Integração Nacional. E aí era a proposta tirar os nordestinos da seca para levá-los para uma região que ele considerava não habitada, né? E aí quando ele vai fazer a inauguração, e aí o projeto do PIN, ele estimula, né, a abertura das estradas para a Amazonas, né? Então, quando ele vai inaugurar, por exemplo, né, a BR-174, ele faz esse discurso, né? Somente quem testemunhou o caminho de milhões de trabalhadores sem terra e agora vem à Amazônia contemplar essas paisagens de milhões de hectares ainda desaproveitadas, pode sentir em toda a sua crueza o quadro vivo de nossa luta pelo desenvolvimento. Aquilo que não se pode fazer devido à escassez do capital pode ser feito com um programa integrado de colonização e de desenvolvimento, com um número mínimo de recursos econômicos, capaz de gerar rapidamente riqueza e complementar sem inflação o esforço necessário a dois problemas: o do homem sem terra do Nordeste e o da terra sem homens na Amazônia. Não é? Então, o que acontece? Quando a gente vê esse discurso de Vargas, a gente vê que ele inaugura com isso
o mito do despovoamento, né? Do vazio populacional da Amazonas, né? E aí é uma negação total à existência e até a consideração, né, de que ali, que os índios eram humanos, né? Porque ele disse que lá não tinha homens, né? Que era para ocupar uma terra sem homens, né? Então você tem aí uma negação, né, das comunidades indígenas como gente, né? Então, com isso, com esse discurso, né, inaugura-se o mito do vazio populacional e também é um momento muito forte na política de desenvolvimento do governo, que vai se dar, sobretudo, na abertura de estradas, produzindo efeitos, né, de embulhos de terras, de invasão de terras indígenas, de deslocamentos de comunidades indígenas e, junto com isso, claro, né, mortes e genocídio dos povos indígenas. Bom, essa política, ela foi tão grave em termos das violações, né, que ela se caracterizou muito como se fosse uma guerra, né, porque foram táticas de guerra, né, era realmente um movimento muito bélico, né, porque eles usaram, por exemplo, em 74, né, a aldeia Vaimiri Atoari foi, né, incendiada, uma maloca, e aí a figura 3, a maloca, né, a maloca dos Vaimiri Atoari foram incendiadas, né, saiu um avião, soltou bomba nessas aldeias, num dia em que parte da população estava numa outra aldeia amiga, numa comemoração da festiva, né? E foram dizimados vários indígenas aí, mortos vários indígenas por conta dessa ação. Então você vê que era uma ação de brutalidade, né? De guerra mesmo, né? Produzindo um verdadeiro holocausto, né? Um genocídio indígena aí. Essa comunidade, esses povos Waimi-Atoari, eles foram muito atingidos na ditadura, né? Estima-se que, por exemplo, em 1972 eram 3.000 pessoas nessa comunidade e em 83, mais ou menos, só tinha 350 indígenas, né? Waimiri Atoari. Então, grande parte, né, dessa dizimação foi se dada por essas políticas de desenvolvimento. A BR, por exemplo, tanto das políticas de desenvolvimento que vieram com a construção da BR-174, como a hidrelétrica de Balbina, né, a atuação de garimpeiros nessa região, não é? E então, a gente vê aí a gravidade das violações, não é? Então, quando se dá, na década de 80 já, né, os índios começam a sua organização política, né? Em 80, né, é criada a União UNI, né, a União Nacional Indígena, que foi muito forte, muito importante na luta dos índios por seus direitos e para que os indígenas conseguissem avanços em relação aos seus direitos na Constituição de 88. É importante também que a gente entenda que que o indígena, né, não foi afetado pela ditadura porque ele tinha uma organização política, não foram por conta de questões ideológicas, né? Porque você veja que eles só vão se organizar na década de 80, né? Mas por conta da ambição, não é, e dos projetos de desenvolvimento do Estado capitalista e da ditadura militar, né? Então, assim,
Mas essa organização que se dá, né, em 80 é muito importante e se dá em torno de uma questão que é fundamental na luta indígena, que é a questão pela demarcação das terras, pelo território, né? O território para o indígena, eles sempre foram atingidos, né, violentamente por conta do território, né? Por conta do território, e o território, somente quando eles conseguem atrelar a questão do território, né, a sua luta política, e quando eles percebem que o território é muito mais só do que um lugar de natureza, né, é um lugar de sua sobrevivência, e é um lugar de direito para a produção de sua identidade, né? Então tem um caráter tanto também subjetivo, né? Subjetivo e político, né? É que essas organizações indígenas se fortalecem. A Comissão de Verdade, quando ela vai apontar, né, as recomendações que o Estado brasileiro deve tomar para fazer a reparação política aos povos indígenas, que nesse sentido nós estamos muito longe de cumprir, né, de cumprir essas recomendações, principalmente num período que nós estamos vivendo de retrocesso político, né, em que a própria Comissão da Verdade foi vítima, né, da política, né, de retrocesso desse governo. Então, a política de reparação política dos povos indígenas ainda nem se iniciou no Brasil, né? Ainda nem se iniciou no Brasil. E ainda há muito, eu gosto muito desse, eu acho que essa temática tem muito o que a gente pesquisar, porque a própria Comissão da Verdade não teve tempo suficiente para pesquisar, ela só investigou 10 aldeias indígenas e chega à conclusão que 8 mil indígenas morreram no período da ditadura, com 10 comunidades indígenas investigadas. Então, você veja como nós temos ainda de trabalho para fazer nesse campo, né? Pronto, é o meu tempo, né? Certo. Isso, é muito difícil interromper vocês, né? Mas a gente vai retomar daqui a pouco essa discussão. Bem, até ouvindo a Vanice e ouvindo o Paulinho, me veio muito na cabeça que o Bolsonaro teve uma votação muito expressiva entre as sociedades indígenas. Assim, mais de 40% dos eleitores indígenas votaram no Bolsonaro, né? Se você tem, por um lado, um movimento indígena muito fortalecido hoje no Brasil, por outro lado, dá para pensar também a partir dessa coisa da minoridade que a Vanice colocou aí, né? Mas são discussões. Agora, eu vou passar a pergunta para a professora Tânia. Professora Tânia, podemos tomar a biopolítica como uma categoria analítica para olhar os romances relacionados à ditadura militar no Brasil? Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Vanice, Pauline, Vânia. Eu quero inicialmente agradecer muito a Ivânia pelo convite e a oportunidade de viver essa experiência. Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então essa é a minha primeira experiência com live, inclusive, tá? Quero dizer isso para vocês. Tá? É a minha primeira grande experiência assim, com live. E que bom que essa primeira experiência pôde ser vivida, né, ao lado de vocês. Né? E falando de um tema que me é muito caro, que me é extremamente importante, que é essa discussão, né, sobre a ditadura e sobre a permanência, né, de uma espécie de autoritarismo estrutural, né, que atravessa toda a nossa sociedade, está muito enraizada na nossa cultura, enfim. Né? Em relação à tua pergunta, Ivânia, eu diria que sim, né? A biopolítica ela é uma ferramenta conceitual, né, extremamente importante para quem
para quem trabalha, né, com materiais provenientes, né, materiais que dão representatividade, que dão expressão, né, para o que foi o regime de exceção que nós tivemos aqui no Brasil, que é a ditadura civil-militar de 1964. Né? Eu trabalho com literatura desde que iniciei a minha formação, né, a minha formação em letras, e a minha formação em pós-graduação é toda dedicada à área da literatura, e tanto no mestrado quanto no doutorado, né, principalmente no doutorado, eu fiquei muito focada em analisar romances que tematizam diretamente o estado de exceção, né, a ditadura de 64. Tá? E aí, a partir daí, a gente vê alguns aspectos, né, que, como é que eu te diria, devem ser salientados, né, a partir da visão que a gente lança para um corpus bem grande de romances, né? E antes de chegar a alguns elementos, né, que eu fui observando durante aproximadamente 10, 12 anos de pesquisa, eu queria dizer ainda que essa literatura, ela é uma literatura com uma quantidade muito grande de produções aqui no Brasil, né? Hoje mesmo, pela manhã, eu estava conversando com um dos meus colegas de grupo de pesquisa, né, o professor Abílio Pacheco, que também é professor na UFPA, e a gente conversava justamente sobre o quantitativo, né, os números, né, de que a gente dispõe desse corpus. E ele me dizia que ele já conseguiu levantar mais de 200 romances, né, que tematizam a ditadura militar. Isso desde o período, romances que foram produzidos ainda na época em que o regime prevaleceu e que permanece, né, até recentemente, né, com novas produções que, inclusive, de 2019, né, nós temos romances que tematizam a ditadura que foram lançados ano passado, inclusive. Né? Então é um material muito grande, né? E ainda tem, apesar de ter muitos trabalhos, muitos estudos na área de letras, né, sobre esse material, ainda há muita coisa para ser pesquisada. Tá? Bom, como a biopolítica nos ajuda nisso, né? Eu queria fazer relação aqui com uma tese de doutoramento que eu orientei, que foi defendida há mais ou menos 1 ano e meio atrás, também minha colega na Universidade Federal do Pará, a professora Ana Lília Rocha, né, ela fez uma tese muito bacana, né, chamada Do Corpo Torturador ao Corpo Torturado, né, e nessa tese ela desenvolve o conceito de máquina de matar, né, e é um material, né, essa tese dela, ela é bastante norteada pelo conceito de biopolítica, né, a ideia de uma política para a morte, de uma política para o extermínio, né, de uma política para a opressão, de uma política para o silenciamento, né, não só das ideias, né, mas também do corpo, da voz, né, aspectos, inclusive, foram muito bem colocados pelo Paulinho e pela nossa outra colega, né, nas suas falas, né, essa coisa da opressão mesmo, essa coisa do silenciamento do sujeito resistente, né? E esse silenciamento ele não se dá só no nível simbólico, muitas vezes, em muitas situações, a gente sabe disso, né? Esse silenciamento se deu durante o regime no nível físico mesmo, né? Ou seja, as pessoas foram mortas, as pessoas morreram, né? As pessoas foram exterminadas, né? Foram mortas porque defendiam, né? Defendiam uma ideologia, ou defendiam um modo de vida, uma forma de vida diferente daquela, né, que era proposta pelo Estado, pelo regime militar, né? Enfim, nessa tese, a Ana Lília ela desenvolve, então, essa ideia de que essa máquina de extermínio ela funciona como uma grande estrutura, né, baseada na ideia da morte mesmo, né? E aí ela, a partir dessa ideia da máquina de morte, ela consegue construir
um conjunto de categorias, né, que funcionariam no campo da materialidade, né, como estratégias, ou vou utilizar um termo Foucaultiano, né, como dispositivos cujo objetivo é realmente o silenciamento, é o extermínio, inclusive do corpo físico, tá certo? Então é por aí que a gente tem caminhado, né, a partir do conceito de biopolítica, né? E esse conceito nos ajuda bastante, inclusive, a extrair também algumas outras categorias que a gente observa que são muito presentes nesse corpus, né, como, por exemplo, a presença de uma memória retrospectiva, né, é um aspecto bastante comum da gente encontrar na literatura que tematiza, né, o estado de exceção. Então, a presença de uma memória retrospectiva, né, que olha para trás para fazer uma espécie de genealogia do que aconteceu, e, ao mesmo tempo, olha para frente no sentido de construir, né, como é que eu diria, uma espécie de testemunho, né, para o futuro, né, daquilo que aconteceu. Né. Outros aspectos também são bastante recorrentes, né, tanto nos romances quanto nos contos, né, que é a presença da tortura, né, obviamente, não há como, né, não estar presente, porque é um aspecto realmente que chama bastante atenção, né, salta aos olhos dentro do regime de exceção, né, os desaparecimentos forçados, né, e outras formas de violação, né. Por exemplo, a gente vai observar na literatura produzida por escritores indígenas, algumas relações que o Paulinho fez na fala dele, né, que vão ganhar expressividade em narrativas produzidas por indígenas, inclusive no campo literário, né. Também a questão da sobrevivência, né, todas as reflexões, as especulações provenientes das experiências vividas a partir de quem sobreviveu, né, ao regime de exceção. Tá? Então, nós vamos encontrar também romances e contos bastante concentrados nesses aspectos. E existe um outro aspecto também que a gente tem observado mais recentemente, que é a questão da presença do luto, né, em função da derrota, né, das forças de resistência. Tá? Então, esse luto, como é que eu diria, uma reflexão melancólica, né, sobre a derrota, ela também vai estar bastante presente no conjunto dos romances brasileiros. Tá? E, aproveitando também um pouco a fala do Paulinho, eu lembrei, eu estou atualmente orientando uma tese de doutoramento com um corpus muito específico, né, bastante singular, e bastante curioso também, tá? Que é o corpus sobre a literatura, né? E aí nós temos romances, temos contos e também poesia, né? Relacionadas à construção da Transamazônica, né? E, obviamente, nesse processo, né, de trazer, né, para a representatividade literária a construção da Transamazônica, nós vamos ter uma literatura que vai também tocar de forma crítica, né, a presença do estado de exceção, né, a partir, né, a partir da reflexão que essa literatura faz acerca dos projetos, né, inclusive dos projetos megalomaníacos, né, que o regime ditatorial produziu, tá, dentre os quais a Transamazônica. Tá? Existe também uma literatura, um corpus bastante expressivo, né, de uma produção literária ligada à guerrilha do Araguaia, né, que é inclusive um corpus mais recente que a gente tem estudado. E, enfim, eu queria comentar um pouco mais essa relação com a biopolítica, também a partir de uma outra tese de doutoramento, que eu orientei, do Elielson Figueiredo,
uma tese de doutorado que fala muito de perto sobre algo que a gente já ouviu dos colegas aqui, né, que é a questão da responsabilidade. Então, todo esse corpus, independente, né, das fragmentações temáticas que a gente possa ter, ou seja, ora você vai encontrar um romance, um conto que vai falar da tortura, ora você vai ter um romance, um conto que vai falar do desaparecimento, ora você vai ter um romance, um conto que vai falar mais de perto da questão da guerrilha, do envolvimento, né, com a guerrilha do Araguaia, ou então com a construção da Transamazônica, enfim, né, ou com a violência, né, que foi a violência que foi feita contra os indígenas, enfim, independente de qual seja o caminho temático que essa literatura toma, né, a gente nota aí como pensamento de base a questão da responsabilidade, né? É uma literatura que o tempo todo nos leva a pensar, né, nos leva a refletir, né, na questão da responsabilidade, na questão de quando o sujeito se envolve, né, e de quando esse sujeito não se envolve nas coisas, né, quando ele prefere se tornar passivo, né, e até que ponto, né, a gente acaba encontrando também nesse processo todo, né, a gente acaba encontrando também narrativas que, inclusive, colocam a própria passividade, né, a própria melancolia, a passividade do sujeito também como uma forma de sobrevivência, tá certo? Então é isso, a gente tem caminhado em torno dessa questão da biopolítica, né? Nossos teóricos de base têm sido muito Foucault, Agamben, né? E mais recentemente Mbembe, né? Com a necropolítica, que é um conceito assim que nos auxilia bastante, né? Na compreensão desse material, tá certo? E é isso. Eu estou aberta a outras questões que surgirem a partir disso tudo que a gente colocou. Obrigada. Deixa eu ver aqui as perguntas da Tânia. Ah, está aqui. A primeira pergunta, Tânia, é feita pela Maria do Rosário Gregolin, que está nos assistindo. Ela pergunta assim: Tânia, o cânone literário oficial também funciona como biopolítica no sentido de que exclui literatura engajada, por exemplo, Oswald de Andrade e Os Condenados, a obra de Pagu, até os anos 1980? Tânia, como pensar os romances memorialistas, os carbonários, o que é isso, companheiro, a biopolítica e a memória? Conseguiu ouvir? Consegui. Eu ouvi assim, mas é uma pergunta voltada mais para a questão do cânone, né? Como toda essa literatura flui dentro do cânone. E eu vou tentar responder as duas, tá? Numa resposta só. Então, Em relação ao cânone, né, para a gente falar de cânone, pensando nesse corpus, a gente tem que ir para uma outra categoria que também é super importante dentro daquilo que a gente tem pesquisado, que é a resistência, né, que é uma categoria que, inclusive, foi bastante comentada também, né, pelo Paulinho e pela Vanice, né? Existem, do ponto de vista da categorização do que é a resistência, pelo menos para aquilo que a gente trabalha dentro do campo literário, né, são feitas pelo menos duas grandes bipartições como é que eu diria, da performance do sujeito resistente. Né? Então, existe uma primeira performance em que essa resistência ela como é que eu diria, ela é colocada de forma direta no discurso literário, né? Ou seja, o próprio tema, né, que vai dar roupagem, né, às ações das personagens, né, elas são de resistência. Aí eu vou usar como exemplo, inclusive, os dois textos que ela cita na segunda pergunta, que é Os Carbonários, O que é isso, companheiro, né, que são romances em que é muito clara a presença da resistência, quer dizer, a resistência vem à narrativa como tema, né, ela é o próprio a própria natureza, a própria justificativa
daquilo que os personagens vivem, daquilo que eles fazem, daquilo que eles decidem fazer. Então, né? E aí existe uma outra forma também, um outro extrato da resistência que também vai estar presente que inclusive está mais presente na literatura do cânone, né? Aquela literatura mais conhecida do grande público, que é considerado já um cânone propriamente dito, né? Que é eu vou usar a forma como o Alfredo Bose categoriza, né, que é a resistência imanente à escrita. Então, a resistência imanente, ela não vem como tema no texto literário, né, mas ela está presente justamente como uma especulação que se constrói a partir da dimensão ética do texto. Tá? Então, vou te dar um exemplo que, inclusive, é o exemplo que o próprio Alfredo Bose utiliza, né, para ilustrar o funcionamento da resistência imanente ao texto, né, que é o romance da Clarice Lispector, né, aquele que fala da Macabeia, da Nordestina, A Hora da Estrela, né? Então, na Hora da Estrela, você não tem a resistência como tema, né? O romance não vai falar da resistência da Macabeia, muito pelo contrário. O romance vai falar justamente dos deslumbramentos da Macabeia, né, da passividade dela, de uma certa ingenuidade da Macabeia. É sobre isso que o romance vai falar, do ponto de vista do tema, né? Contudo, né, ao fazer isso, o romance, a narrativa acaba por nos mostrar como a sociedade funciona, né? Como a sociedade olha para o imigrante nordestino, né? Como essa nordestina se constitui na sua nordestinidade, entendeu? Então, é dessa resistência, essa resistência que o Alfredo Bose vai chamar de resistência imanente à escrita. Né? Ela não precisa vir ao texto como tema, ela está ali presente, né? Ela está presente na dimensão ética do texto, de como o texto discute, por exemplo, como um sujeito acaba sendo oprimido sem perceber que está sendo oprimido, né? Como ele acaba, de certa maneira, alimentando as estruturas, né? Dentro do âmbito do funcionamento do próprio capitalismo, né? Então, como esse sujeito alimenta as estruturas que são responsáveis pela violentação que ele sofre, né? Que são responsáveis pela exploração, né? Mas não se apercebe disso, muito pelo contrário, constrói a sua mentalidade, emite ideias e se comporta de uma maneira que até favorece, né? Essas estruturas que são opressivas, que são violadoras, etc, etc. Entendeu? Então, aí a gente está no campo da resistência imanente, que é, inclusive, a que mais aparece no cânone, né? Vidas Secas também, né? Só tentando responder um pouco mais, né, as expectativas da colega, né, quando ela cita também o Vidas Secas, né? Vidas Secas também, a gente poderia dizer... já está canonizado, de certa maneira, e a gente poderia dizer que é um texto literário também que trabalha muito de perto essa questão da resistência, né? Porque quando a gente trabalha com literatura, não tem como a gente ficar só no campo da biopolítica, né? A gente precisa também pensar como, a partir da existência das máquinas, né? Das máquinas de morte, das máquinas opressivas, das máquinas de exploração, né? Alguns sujeitos constroem resistência, ou eles constroem resistência, ou os sujeitos constroem resistências, ou o próprio discurso literário, né, acaba colocando em discussão, né, a resistência ou a ausência de resistência por parte desses sujeitos. Tá certo? Eu espero ter respondido. Okay. Sim, Tânia, sim. Muito obrigada. Agora vamos passar para uma outra questão. Vamos agora chamar, já que já normalizou, vamos chamar a professora Vanice aí, uma outra questão da Maria do Rosário Bregoli. Ela está com... Vamos lá. Tá. Olha lá, Vanice. Explicitar a participação civil na ditadura militar torna visível o funcionamento da lei da anistia como esquecimento coletivo?
Sim, Rosário, ótima pergunta, porque eu até quis fazer esse destaque, né, que é, até completar 50 anos de ditadura, de período, né, em que se iniciou a ditadura, praticamente sempre se via em todas as mídias, em todos os lugares, apenas ditadura militar, né? Foi preciso todo esse tempo para se reconhecer que havia empresariados, né? Empresários, todo o empresariado que fazia parte dessa ditadura. Né? Essa ditadura, ela tinha no seu interior a conivência dos civis, né? Ela não era só militar. O período mais ou menos, acho que no período do FHC, né, em que se fala em anistia, né, em que se fala depois em uma certa coletividade, né, como você me pergunta, que pode ser desculpada por tudo isso, né, e oficialmente, claro, né, quer dizer, isso se explicitou, mas não me parece que criou na sociedade mais ampla um movimento tão forte. Sem dúvida que a instalação da Comissão da Verdade foi algo insuportável, né, para esse grupo que agora comanda. Então, é um pouco isso, né, que faz tanto ódio, né, a presença de tanto ódio, né, porque é uma história de ressentimento, né, ressentimento de uma sociedade que leu os militares, né, como culpados de um sofrimento aí por 20 anos, né, de um estado de exceção por 20 anos, mas que nunca quis reconhecer que também, né, boa parte dessa sociedade civil era responsável por isso, né, até hoje. Né. Tem um documentário sim. muito bom sobre o cidadão Boylenssen. Sim, né? sim. Marca bem essa participação civil, né? Direcionada ao empresariado, né? Como o empresariado foi marcante aí. Uma outra pergunta agora da professora Denise Witzel, que é endereçada ao Paulinho. Paulinho, muitos corpos foram recentemente reconhecidos como corpos assassinados, a exemplo de Zuzu Ângelo. Quais corpos são reconhecidos em meio a tantos invisibilizados? Olha. Tem, Paulinho? Então, eu acho que nós temos que pensando assim, numa racionalidade, né? Na ditadura como uma racionalidade política, nós temos que pensar que nos efeitos políticos, né? Sempre como efeito político, né? Então, assim, há corpos que são realmente assassinados, no sentido de que foram, né, mortos pela ditadura, né? Pela violência da ditadura, né? E há corpos que não chegaram à morte, né? Mas foram assassinados por muito tempo na sua existência, né? Nós temos que pensar que também você tem efeitos aí na ditadura que são efeitos de ressentimento, né? E essa coisa do ressentimento, a gente não tem que pensar só o corpo enquanto corpo físico, né? Mas um corpo sensível, corpo emoção, não é? Porque quando a gente trabalha com a questão de situações traumáticas, né, de relações traumáticas, que um período desse deixa, né, e marca nos corpos, né? Então, existem várias mortes. Então, existem assassinatos, né, que foram do ponto de vista dos sentimentos, né? Eu tenho até alguma coisa escrita sobre essa questão da emoção, né, do ressentimento, emoção na ditadura, porque, veja, o processo da política de transição, ela vai, como que ocorreu com a Comissão Nacional de Verdade, né,
ela tenta a restauração política e a reconciliação nacional. Uma questão que o povo vai fazer, né, quando está discutindo essas questões, será que é possível o perdão? Né? É possível reconciliar-se entre aspas, o inimigo? Né? Podemos nos reconciliar com o inimigo? Então, ocorre que num processo de transição democrática, né, a questão do perdão é uma questão política, não é? É uma questão de reconciliar a nação politicamente. Não significa que você esqueceu o trauma, que né, que parte do que lhe mataram foi esquecido pelo sujeito. Há um pacto ético-político, né? É um acordo ético-político. Por isso que a restauração política, a reconciliação política, nesse momento, é uma questão é uma questão ética, né? Ética política, porque é uma negociação nesse sentido. Então, o perdão é só político, não existe, porque não dá para separar das emoções. Aí entra uma questão de subjetividade, mas aquilo que eu dizia. Por isso que é preciso pensar a experiência dos sujeitos nesse processo de transição política e no processo da sua relação com essa experiência da ditadura, mas também com a produção da democracia. Para a Tânia, da Vivian Carvalho. Tânia, quais as características presentes nos romances que têm como protagonistas os torturadores da ditadura? Olha, eu escrevi um artigo que eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Estão me ouvindo? Eu escrevi um artigo, esse artigo, inclusive, já está publicado, sobre esse tipo de romance. Né? Não é um romance comum, inclusive na literatura brasileira. Tá? Nós temos um que eu considero, inclusive, como paradigmático, até que apareça outro, que é o Memórias Póstumas de um Ex-Torturador. Né? Pelo título, você já vê que ele dialoga com Machado de Assis, né? Apesar de ser um romance publicado já nos anos 2000, mas ele dialoga com a produção machadiana. E vou tentar responder de modo bem objetivo a pergunta, né? Então, quais são as características, né? Bom, a característica principal é o protagonismo do torturador, né? Então, é um tipo de narrativa onde você não vai... O torturador não vai ser um elemento secundário, como acontece com a maioria, né, da produção literária que tem como tema a tortura, a questão do extermínio, do desaparecimento, do sequestro, das prisões por motivações políticas. Então, em geral, quando a gente lê esse tipo de literatura, a gente vai encontrar a figura do torturador, mas ele é uma figura que vai aparecer como um personagem secundário. Então, na narrativa, nesse tipo de romance, nessa narrativa em que o torturador dedicado realmente ao torturador, né, ele assume o protagonismo da narrativa. Tá? Na cartografia que nós temos feito, eu não vou dizer que é uma cartografia finalizada, porque o tempo todo a gente está descobrindo novas narrativas. Né? É uma cartografia que nunca se fecha. Mas nessa cartografia que a gente vem fazendo, né, até agora eu só encontrei um romance, né, que tem como protagonista o torturador, que é esse que eu acabei de citar, As Memórias Póstumas de um Ex-Torturador. No entanto, a gente também tem o protagonismo do torturador em vários contos, tá? Vários contos, né? Então é uma característica da literatura sobre a ditadura que até agora tem se manifestado mais no gênero conto, tá bem? E aí, além do protagonismo do torturador, a gente vai ter, obviamente, a questão da tortura, né? Engendrada pelo torturador ou objeto de uma memória retrospectiva desse sujeito que tortura, né? E essa memória retrospectiva ela é também acompanhada por uma especulação no campo ético, né?
e que envolve, inclusive, a questão do perdão. Por exemplo, esse romance que eu citei para vocês, ele termina, né, de uma forma muito interessante, porque, apesar do torturador já estar velho e estar morrendo, né, a morte, inclusive, é a justificativa para que ele resolva escrever sobre as torturas que ele cometeu, o envolvimento dele, né, com o regime ditatorial e as torturas que ele cometeu, né, contra, né, os sujeitos resistentes, né, fica muito claro isso que o Paulinho acabou de colocar, né, que é a impossibilidade da reconciliação. Quer dizer, não há espaço para haver uma reconciliação, mesmo que, né, todos os pecados do torturador, vou usar a palavra pecado aqui de forma bem, como é que eu diria, bem informal, sem categorizar antes, mas assim, todos os pecados mesmo que ele confesse todos os seus pecados, né, todas as torturas que cometeu, todas as sacanagens que fez, né, como torturador, né, essa catarse, ela não é suficiente, né, para garantir, né, um projeto de reconciliação. Quer dizer, não adianta só confessar, né? Tem que haver algo muito mais extenso, muito maior, num plano efetivo muito maior, que alcance muito mais agentes, né, sujeitos agentes, né, para que se pense na possibilidade de uma reconciliação, tá? Eu vou aproveitar no ensejo para falar de um outro romance que toca muito profundamente nessa questão da reconciliação, que é o romance Palavras Cruzadas, da Guiomar de Grammont. Para mim, e para vários estudiosos, né, que trabalham com isso no campo literário, né, é um dos romances mais polêmicos desse corpus todo. Por quê? Porque é um romance que claramente propõe um projeto de reconciliação, né? E ele choca justamente por isso. Tá? Então, para você ver como essa questão da reconciliação, pelo menos para esse corpus com o qual a gente trabalha, é realmente um tema muito espinhoso, tá certo? E é espinhoso por quê? Porque ele projeta, né, uma condição dentro da sociedade brasileira que é extremamente ainda mal resolvida, né, que precisa ser pensada, né, e precisa ser refletida, que precisa ser pensada. E não é uma coisa para médio prazo, não. Né? Eu acho que é uma coisa para a gente debater durante muito tempo ainda. Tá bom? É isso. Ok, Tânia, muito obrigada. Ainda temos mais aí 2 perguntas. Essa pergunta vai para os dois, para a Vanice e para o Paulinho, feita pela Flávia Marília Lisboa. Quais caminhos os estudos discursivos podem percorrer diante das atuais práticas discursivas marcadamente negacionistas na busca da normalização de um regime autoritário ditatorial? Então, vamos lá. Vamos ouvir vocês dois. Bom, talvez eu possa... Quem começa? Talvez possa comentar. A questão do negacionismo, ela está relacionada à ideia da simplificação também, né? Que é o que eu falei um pouquinho. Como é que, diante da necessidade de um pluralismo, né, uma resposta a isso é uma simplificação de tudo. E a simplificação, ela recai também nesse negacionismo, porque é ler tudo com os óculos de algo muito raso. Né? E o negacionismo científico está envolvido nisso, porque as coisas têm complexidades. Né? A gente elege alguns que podem dizer mais sobre algumas coisas e outros menos, pela complexidade que se representa, que se reconhece existente sobre o que se fala. E essa complexidade está relacionada à existência de estudos científicos, pessoas que se debruçam em materiais mais intensamente. Então, isso tudo, né, é um modo de... Esse negacionismo é um modo de recusar também, né, a possibilidade de fazer valer
né, algo que está raso. Então, se pensa nas redes sociais, por exemplo, todos falam, né? Muitos falam, e isso é extremamente democrático. Ao mesmo tempo, onde há problema nisso? É que o que é complexo é tomado de forma muito rasa. E isso está relacionado com o negacionismo científico. As leituras, assim, se a gente tomar a proporção de tempo que a sociedade gasta hoje, né, com essas tantas leituras, acho que nunca a sociedade leu tanto, né? A gente criticava que não havia leitores e hoje não leem tanto, mas muito do que se lê, às vezes, são coisas muito rasas, quando se defende, né, um negacionismo científico. Então, talvez os estudos discursivos estejam nesse lugar, né? De questionar os modos de circulação, questionar os comentários, questionar quem fala, né, quem ocupa esses lugares de autoria. Né? Eu acho que os estudos discursivos estão exatamente nessa questão que é preciso problematizar fortemente. Acho que o Paulinho pode falar um pouquinho mais. Vanessa, agora, isso. Então, eu vou pensar, tentar responder vendo esse movimento do retorno, né? Esse movimento desse retorno dos discursos na atualidade. E aí, eu me lembrei aqui do Deleuze, né, quando ele vai dizer que nesse movimento de memória, né, ele não só tem a função de restituir um passado, mas muito mais a construção de um futuro. Muito mais que rememoração, ela inscreve sentidos e figurações como processo de construção de novas linhas e fluxos. Eu fico assim, então, pensando, né, quando a gente está vendo aí as políticas de retorno, né, do discurso sobre a ditadura nesse governo, né, que essas linhas e fluxos apontam, né, para a inscrição de um projeto político que tem a ordem discursiva da ditadura, né, com todo o seu autoritarismo, suas práticas fascistas. Então, eu acho que nós temos que atentar para esses discursos e práticas e como é que eles estão se consolidando, circulando como um projeto político, como uma ordem, né, que se quer retomar, que se quer instaurar, e que, no nosso caso e na nossa experiência atual, é muito perigosa, porque tem toda uma fundamentação, né, é fundamentalista, no sentido de ser retrógrado, conservador, fascista, né, excludente, né, e, portanto, eu acho que os estudos, nós devemos, então, olhar para esses discursos, né, e olhar para essas práticas, né, tentando descrever os mecanismos, como elas vão negociando um espírito, vamos dizer assim, um espírito político, né, fascista, e como nós podemos lutar e desenvolver resistências no sentido de barrar esse projeto político. Então, acho que um caminho tentar ir vendo esses discursos e práticas e estabelecer resistências, né? Ok, Paulinho, muito obrigada. Bem, gente, dá vontade de ficar aqui a tarde inteira ouvindo vocês e fazendo muitas perguntas, mas o nosso tempo não vai nos permitir, então a gente vai agora, né, muito contra a minha vontade, passar para o terceiro bloco, né? E o terceiro bloco já é a parte final dessa nossa conversa, né? Agora, no terceiro bloco, eu peço a vocês que deem indicações, embora vocês já tenham dado algumas indicações, mas é um momento, né, para vocês dizer, são as palavras finais, né, para a gente se despedir, e que vocês façam sugestão, porque tem muitos estudantes aqui de graduação, de mestrado, de doutorado, algumas pessoas que estão até pensando projetos, né, de mestrado, de doutorado. O que vocês sugeririam como referências e mesmo como propostas de pesquisa, né? Então, agora vamos começar, vamos balançar, vamos começar pelo Paulinho. Paulinho,
Oi. Você começa esse nosso terceiro e último bloco. Vamos lá. Bom, eu vou pensar primeiro nas pesquisas, né, nas possibilidades de pesquisa. Acho que na fala a gente termina dando já umas dicas, né? Como essa última, por exemplo, da gente colocar esses discursos e práticas desse governo. Como eu tenho me interessado nessa questão da produção, né, da produção de uma subjetividade revolucionária, vamos dizer assim, que o que eu estou lendo do Foucault agora é buscando isso, como que se produz uma subjetividade revolucionária a partir da leitura do Foucault, não é? E esse é o momento do último Foucault, né? Que ele vai pensar na construção dessa subjetividade revolucionária. Eu acho que é muito importante essa leitura para a gente pensar também como é que a gente pode descrever, interpretar os processos de resistência, né? A partir dessa experiência política, dessa experiência do sujeito, da experiência do sujeito com a história, né? Eu estou pensando aí nessa relação história e subjetividade, né? Então, como é que se produz o sujeito, esse sujeito revolucionário com essa experiência, né? Então, eu acho que, nesse sentido, por exemplo, trabalhos que pensem a participação, né, da mulher na ditadura, não é? Que pense também, por exemplo, a relação, né, de como sujeitos que foram torturados, né, se produzem hoje na relação com essa experiência da tortura, né, como eles se ressignificaram enquanto sujeitos com essa relação. Acho que são caminhos, né? É difícil. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, para pensar a partir disso que eu estou falando, ou formular um tema, uma pesquisa, eu acho que esse livro nos vai dar umas dicas interessantes, né, para uma vida não fascista. São vários textos, né? São vários textos que vão discutir, né, esse Foucault, vamos dizer, revolucionário, né? O sujeito, a presença de um sujeito revolucionário em Foucault, né? E, assim, na temática ditadura, eu gosto muito desse, que é Memória e Ressentimento, né? Eu acho que quando a gente trabalha com isso, com essa temática, né? Essa discussão aqui do ressentimento, do perdão, né? Da reconciliação, são temáticas que estão muito presentes nas nossas discussões e, portanto, a gente tem que ter, né? Da Stella Bresciani e Marcela Chaves. E o que eu acho que é base para discutir a questão da memória, principalmente dos abusos de memória, né? Dos tipos de memória, da relação memória e esquecimento, é o Paul Ricoeur. Eu acho que ele nos ajuda muito a tratar essa temática. Bom, eu tenho uma cesta aqui, mas eu acho que esses são caminhos, assim, bem... né, que dá para fazer... Muito obrigada, Paulinho. É um modo de pesquisa. Nada, por nada. Muito obrigada. Olha aí a Denise Witz, eu falando. Excelentes e fundamentais falas. Então, vamos passar para a Tânia. Agora, Tânia, você, e aí a Vanice vai encerrar esse bloco. Tá, ok. Olha só, gente. Bom, eu começo recomendando a visita, né, de todos vocês a essa literatura com a qual a gente vem trabalhando, né? Que é uma literatura, a grande maioria dela está fora do cânone, e que é uma literatura assim, muito rica, que pode suscitar muitas reflexões, né, acerca da ditadura e acerca de todo o processo rememorativo e a necessidade, né, de se fazer esse processo rememorativo, né? Então, por exemplo, romances como Soledad no Recife, do Ariano Mota, Não Falei, de Beatriz Brecht, Cabo de Guerra, da Ivone Benedetti, A Noite da Espera, do Milton Ratum, e Enquanto Meu Pai Morre, do Alfredo Garcia, né? Antes do Passado, né? O Silêncio que Vem do Araguaia, da Liniane Haag Brum, que são romances assim, super recentes. Quando eu digo assim, super recentes, são romances produzidos de 2014 para cá, alguns muito, muito, muito recentes, como é o caso da Noite da Espera,
do Milton Ratum, e Enquanto Meu Pai Morre, do Alfredo Garcia, tá? Que são romances que foram lançados ano passado, né? E dentro do campo dos estudos teóricos, o que eu sugiro são aqueles estudiosos com os quais eu tenho trabalhado, né? Foucault, George Agamben, né? Não só por conta da conceituação que ele faz, né? De todo o trabalho que ele fez em torno do estado de exceção, né? Que é um trabalho de referência, bastante conhecido, mas também pelas contribuições que ele dá à teoria do testemunho, por exemplo, que é um aspecto extremamente importante para quem trabalha com esse material, né? E também um conceito que é muito caro para nós, que é a ideia de profanação, né? E relacionada, quando a gente se relaciona a profanação à literatura, isso fica muito claro, porque toda essa produção literária é fundamentalmente um material profanador, né? Profanador no sentido de que insiste, né, repetidamente em trazer à tona todo um conjunto de condições que, por outro lado, existem segmentos que teimam em manter silenciados, em manter escondidos, em manter nas sombras, né? Então, daí a importância também da profanação, né? E ainda pensando no Agamben, né, para mim, pelo menos, tem sido assim uma referência muito grande para pensar a exceção, inclusive, fora do grande conceito, né, que ele articulou, que é o estado de exceção. Então, pensar a exceção de uma maneira mais ampla, né, principalmente para pensar o que a gente está vivendo hoje com o governo atual, né? Como é que a gente vive a exceção dentro do Estado de Direito, né? Pensar essas questões, tá? E também textos que podem nos suscitar uma reflexão sobre o ressentimento, como o que o livro da Bresciani, que o Paulinho já citou, inclusive, também é um material bem interessante para a gente trabalhar. No mais também, Levinas, Derrida, né, que também nos auxiliam bastante a pensar, por exemplo, o conceito de responsabilidade, né? Como a gente pode refletir, especular um pouco sobre a questão da responsabilidade a partir desse material, né? Enfim, é isso. Ok, Tânia. Tá, muito obrigada. Agora, Vanice. Sim, vamos já encerrando, né, com mais algumas sugestões aqui, essas já foram tão ricas. Eu vou aproveitar para falar de duas revistas que foram recentemente publicadas online, né? Uma delas é a última edição da revista Letras e Letras, organizada pelo Israel de Sá, pela Amanda Braga e pelo José Nilson Ribeiro, cuja temática é discursos de resistência em cenários de crise democrática, o campo político. Então, tem muitos artigos muito bons, né, recém-publicados, praticamente neste mês aí, mês 6. Falo também da revista Heterotópica, que tem um número recém-organizado também, um dossiê temático organizado pela professora Luzmara Cursino e por mim, né, que é decorrente de discussões feitas no Quinto CIAD. São muitas entrevistas, várias entrevistas, e todas relacionadas a essa questão das convicções, das verdades, das inverdades, das desinformações. Ficou também uma edição muito, muito boa, disponível também online, na revista Heterotópica. Vou fazer só referência a alguns que eu já fiz aqui, que são aqueles que eu amo de coração, então gosto de falar daqueles que eu amo. O Todorov, Os Inimigos Íntimos da Democracia, né, que é lindíssimo, porque ele, né, sai de um país não democrático e, ao chegar ao democrático, ele percebe que não é tão democrático assim, né? Fiz referência ao que eu estou percorrendo agora, que é esse terceiro momento do Foucault, das práticas de governamentalidade, das subjetividades, né, do cuidado de si,
né, da atitude crítica, da experiência. Então, é nesse caminho que eu estou, né, o governo de si e dos outros, a primeira aula, né, uma reflexão a respeito do Kant. Falar um pouquinho outro livro que eu recomendo, assim, de cabeceira para todo mundo, que é o do Frederic Gros, né, que é o Desobedecer, que também, né, o Frederic Gros, ele é um filósofo muito próximo às reflexões do Foucault, ele que inclusive estabilizou, esse é o termo que eles usam na França, né, essa última edição, essa edição aí do Confissões da Carne, né, e o Cartografias do Contemporâneo, né, organizado pelo Antônio Fernandes Júnior, pelo Bruno Francischini, que são vários artigos, né, nesse caminho de se pensar a contemporaneidade, ao qual fez referência das Manhãs Cinzentas da Tolerância, né, que é um artigo que eu coloquei aí. Bom, já tem muita leitura boa aí no caminho, né, e certamente, né, todos que lerão poderão enriquecer ainda mais, né, as reflexões que estão presentes, né, nestes anos aqui, especialmente neste ano tão difícil, né, pelo qual estamos passando. Ok? Agora vamos um minutinho para vocês se despedirem. Rapidinho, um minutinho. Olha aí. Flávia Maria de Lisboa, muito obrigada pelas colaborações, professoras e professor Paulinho. Vamos lá, a gente pode começar agora pelo Paulinho. Um minutinho para se despedir. Então, foi um prazer imenso, né, participar desse encontro. Obrigado pelo convite, né? A gente fica com vontade de falar mais e fica sabendo com a certeza de que faltou dizer muita coisa, né? Mas isso é bom porque aí já é uma garantia de que nós vamos ter outros encontros para dar conta das leituras que a gente tem feito, dos trabalhos que a gente gosta de fazer e faz, né? Obrigado, né? Fazia tempo que eu não tinha uma mesa com Vanice, né? Pois é. E eu acho que foi em 2003 que a gente estava numa mesa no SEAD de Porto Alegre, né? Então, um prazer, a professora Tânia Sarmento, que eu só conhecia, já sabia do nome, né? Já ouvia falar. Mas foi um prazer. E eu me coloco à disposição, não é, para outros momentos, para outras discussões. É um tema que eu tenho me apaixonado muito ultimamente, e principalmente tentando colocar Foucault aí, né, nessa relação, pensando a experiência, sempre esse conceito de experiência, né, para pensar a relação do sujeito com essa experiência histórica, né, e como ele se constitui nisso, como sujeito de resistência, como sujeito ético-político. Muito obrigado. Um abraço a todos. Vanice? Bom, essa oportunidade, né, de ser youtuber por um dia é desafiadora para todos nós que somos professores, falamos como professores, e valorizo muito isso, né? Então, acho que o máximo que podemos fazer aqui é atuar um pouquinho mais nessa direção, falar, sobretudo, para dividir, para incentivar, né, os que podem nos ouvir, os que estão nos ouvindo, ainda que seja nessa circunstância, né, que nós temos que driblar aí, né, com essa mediação aí tecnológica, à distância, mas não sem o mesmo carinho, né, de estar aí próximo, né, de todos esses que nos ouvem. O meu respeito, né, à dedicação de todos aqueles
que sei que às vezes, mesmo não se sentindo tão bem, porque isso tem acontecido comigo, alguns alunos que fazem minha disciplina à distância nesse semestre, por algum momento adoeceram, e quase pedem desculpa por não poder fazer tudo. Então, veja, a gente ainda vive numa sociedade que a doença não pode nem ser vivida, né? Ela quase tem que se pedir desculpa por acontecer isso. Tamanho é a falta de amparo. Então, o meu desejo de amparo a todos aqueles que estiverem passando por momentos de saúde difícil e muita força. E uma força extra, né, para que a gente busque essa atitude crítica, né, buscar um pouco esse lugar, ou compreender o que é esse lugar da maioridade, nas leituras que nós temos a oportunidade de fazer, né, junto com esses grupos aí tão bons, né, que permitem discutir livremente, né, todos esses pensamentos. Uma boa semana. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Aí, ó, melhores youtubers, Denise Witzel. Tânia, agora você. Olha só, para mim foi fantástica essa aventura aqui, viu? Amei demais. Como eu disse para vocês no início dessa conversa toda, né? É a minha primeira live. Para mim foi uma experiência extremamente enriquecedora. Estou muito feliz por ter dividido essa mesa com os colegas. E é sempre fantástico a gente poder falar daquilo que a gente está pesquisando. A gente se sente um pouco menos sozinho, menos solitário, né? Quando a gente faz isso, quando a gente divide, partilha, né? Aquilo que a gente anda estudando, anda descobrindo. E é isso, né? Eu espero ter aguçado a curiosidade, né, de alguns para esse material com o qual a gente tem lidado. E é isso. Desejo também a todos uma ótima semana, né, e que tenha outros eventos desse tipo, que a gente possa, né, voltar a partilhar de novo, né, em outros eventos semelhantes. Tá bem? É isso. Tá. Gente, muito obrigada pela generosidade de vocês, de estarem com a gente aqui. Eu também fico muito feliz, assim, foi um desafio, esse evento foi todo experimental, e a gente está chegando ao fim, né? Agora é a penúltima etapa, teremos o debate logo mais dos trabalhos dos alunos, e agradeço muitíssimo. Eu acho que esse tema que a gente abordou nesse JediCast, quem dera que ele fosse ultrapassado, né? Quem dera, mas ele não é ultrapassado, mas a gente vai continuar resistindo. E quanto a fazer outros eventos, com certeza. A gente ficou super cansado, mas agora já está dando saudade. Né? Já está dando uma saudadezinha que semana que vem a gente já não vai mais gravar. Tenham certeza que faremos outros encontros como esse, né? Porque a gente precisa desses encontros. Então, agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui, os professores, que foram muito generosos, agradeço as pessoas que estão no chat, né? As pessoas que entram no chat antes mesmo de começar a live. Então, muito obrigada a todos e vamos juntos de mãos dadas, né? Parafraseando Drummond, vamos juntos de mãos dadas, gente. Tchau, tchau, um beijo grande para todo mundo. Quem é você que manda as favas do meu senso crítico? Que faz você que ri da minha capa e dos meus discos e joga na fogueira os livros raros? Quem é você? Quem é você?